o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, né, de adoração ao Senhor, ao Espírito Santo, busca do Espírito Santo. A melhor coisa que nós podemos fazer é estar na casa do Senhor. Graças a Deus, nós podemos estar aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer a vocês que estão aí no online, tá? Gostaria que vocês estivessem aqui com a gente, mas, né? Tá tudo bem, tá? Eu espero que vocês fiquem atentos e sintam a presença do Espírito Santo aí onde vocês estão, tá bom? Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos começar com um louvor, uma oração da pastora Geni. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, queremos te dar graças, Senhor, porque chegamos aqui em paz. E em nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, pela tua presença gloriosa, pela presença gloriosa do teu Santo Espírito, que tu venha tomar a direção desse culto, que tu venha, Senhor, envolver a tua filha nessa noite, abençoando grandemente, Senhor, esse culto. Toma a direção, porque se tu, Pai, estiver presente como está, porque tu é a graça nesse lugar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Que seja uma noite de adoração, de busca do Espírito Santo, que vidas possam ser batizadas, renovadas, vidas que ainda não falam mais em língua contigo, que nessa noite possam falar. Toma a direção, Pai. É a tua filha que vai ministrar a tua santa palavra, que tu venha usá-la poderosamente falando conosco nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que tu venha perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas. Acampa, Senhor, o teu anjo nesta porta e não permita, Pai, que nenhum enviado do inferno venha, ó Deus, aqui perturbar a ordem do culto. Dá-nos um culto avivado e renova, Senhor, a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai amado, Pai de amor. Oh, querido Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas, que habita no nosso coração, que reina, meu Deus, reina aqui entre nós, meu Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, meu Pai. Que seja uma noite de glórias, meu Pai. Uma noite, meu Deus, de toda a presença do Senhor, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa trazer as pessoas que estão na dúvida, meu Pai, de vir te buscar, meu Deus. Traga, meu Deus, teus filhos que precisam ouvir a tua voz, que precisam falar contigo, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, fala com cada um de nós, meu Pai. Estamos aqui para te adorar, te louvar, te amar, te admirar, meu Deus. Aceita, Senhor, aceita nossas adorações, aceita, Senhor, meu Deus maravilhoso, tudo que for feito aqui nesse culto, meu Pai, é tudo para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos louvar ao Senhor, glória a Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Sim.
nossa palavra introdutória. Glória a Deus, vai ficar aqui no telão, vamos ver todos juntos. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus maravilhoso. Atos 4, 28, 29, 30 e 31. Glória a Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais de prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome. Essa palavra o pastor Ademar vai falar sobre ela. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para tomar assento. Irmãos, esta palavra, na verdade nós vamos ver lá no capítulo 3, fazer um rápido resumo. No capítulo 3 de Atos, nós vamos ver que Pedro e João vão chegar ali à porta formosa e lá encontram um homem coxo. E esse coxo, todos nós conhecemos, ele vai fazer um pedido, provavelmente de uma esmola, a Pedro, e Pedro vai dizer que ele não tem, mas aquilo que ele tem, ele vai dar pelo nome de Jesus, que ele se levantasse. E a gente vê que aquele coxo, ele se levanta, ele entra na igreja, enfim. E aí, quando isso acontece, os principais ali, os sacerdotes, eles vão achar ruim, eles vão contestar Pedro por aquilo, vão interrogar por que aquilo está acontecendo. E aí nós vemos aqui no capítulo 4 que eles começam agora a serem perseguidos. Agora está no momento de que aqueles homens estão agora perseguindo Pedro, perseguindo João, por conta daquilo que eles fizeram. Eles não queriam que aquilo fosse feito, por estar falando de ressurreição, por estar falando de Jesus, então eles não queriam. E para a gente entender essa passagem, então eles vão ali ser perseguidos, mas eles voltam para o lugar onde os demais estavam reunidos. Há um versículo aqui interessante, se não me engano, no versículo 8 deste capítulo 4, que diz que, na verdade, Pedro, lá no versículo 8, vai dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo, falando aos principais, aos sacerdotes. Então, vai dizer que Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Então, quando Pedro vai procurar ali os outros discípulos, vão se reunir, outros seguidores de Cristo, eles vão encontrar lá e dizer: olha, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo, estão contendendo conosco. Aí então, eles vão dizer, lá no versículo 21, vai dizer assim: mas eles ainda nos ameaçaram mais, e não achando motivo para nos castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, aquele homem que estava na porta formosa tinha em torno de 40 anos. E ali ocorreu um grande milagre que eles agora estavam contestando. Então, eles vão dizer assim: e os outros, eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram para os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, eles começaram a orar a Deus, Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que clamaram a gente e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se levantaram contra o ungido do Senhor. Então eles se juntaram ali e começaram a orar. Quando eles começaram a orar, aconteceu algo ali, quase, não foi exatamente a mesma coisa, porque não se repetiu ali a descida do Espírito Santo como em Pentecostes, um evento único ali. Mas a gente vai ver que aqui aconteceu algo também extraordinário, sobrenatural. A gente vai ver que quando eles começaram a orar, quando eles começaram ali levar as petições dele a Deus, a gente vai ver aqui, lá no versículo 30, enquanto estende a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho de Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só uma coisa interessante. Pedro, no versículo 8, vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo, mas para fazer a obra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para operar sinais e maravilhas em nome de Jesus, a gente vai ver aqui que não basta apenas um na igreja estar. É preciso que a igreja toda esteja cheia do Espírito Santo. É por isso que nessa noite nós estamos aqui para este curso de busca do Espírito Santo, porque nós não queremos que apenas um seja cheio do Espírito Santo, mas nós queremos que todos sejam cheios do Espírito Santo. Mas para quê, pastor? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Porque para anunciar a palavra de Deus precisa de ousadia. Pedro agora estava enfrentando sérios obstáculos, sérios inimigos, oponentes, os sacerdotes, os principais, eram homens poderosos. Pedro, a palavra de Deus vai nos dizer que ele era indouto, ou seja, que ele era iletrado, ou seja, que ele era um homem que ele não tinha uma cultura, ele não tinha uma faculdade, ele não tinha grandes estudos, ele era um homem de peça, ele era um homem simples, ele era um homem do povo, para falar ali diante daqueles homens, diante de homens que ocupavam os mais elevados cargos, era preciso falar pelo Espírito Santo. Porque por eles mesmos, eles não seriam levados a sérios. Porque quando eles começaram a falar de Jesus com tanta ousadia, eles ficaram impressionados e falaram, não, mas aquele homem, ele é um indouto, ele é um iletrado, ou seja, ele não tem estudo, como é que esse homem está falando dessas coisas? Certamente esse homem está sendo usado pelo Espírito Santo, tem alguma coisa diferente nesse homem que faz com que esse homem fale da palavra de Deus de uma forma ousada. Sabe por que ele não está falando isso? Porque o Espírito Santo estava com Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E uma outra coisa que eu aprendo aqui e quero dividir com os irmãos, é que não basta você estar cheio do Espírito Santo uma vez. Cheio do Espírito Santo significa dizer que você todos os dias precisa se encher do Espírito Santo. Não é você estar cheio do Espírito Santo uma vez e achar que uma vez cheio não precisa mais voltar à fonte para tomar novamente aquela água, para se encher novamente. Precisa sim, nós precisamos continuamente buscar o Espírito Santo. Talvez alguém esteja pensando, poxa, mas alguém já é batizado, alguém já tem o Espírito Santo, alguém já fala em línguas, alguém já é usado por Deus ali em dons. Por que essas pessoas estão buscando o Espírito Santo? Para que todos sejam cheios, para que todos possam falar da palavra de Deus. Não apenas um, mas para que todos tenham essa ousadia. Porque para falar da palavra de Deus, repito, precisa de ousadia. Precisa estar revestido de poder. Você tem que estar com uma fé sobrenatural. Você tem que estar com algo que por si mesmo você não tem. Mas quando o Espírito Santo está sobre você,
quando você está cheio do Espírito Santo, quando a congregação está cheia do Espírito Santo, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, todo mundo percebe que aquilo ali não é de você. Deus usou grandemente. Foi a partir daí que a igreja começou a crescer. A igreja foi nascendo e crescendo assustadoramente. O que era 120, daqui a pouco passa a 240, daqui a pouco chega a 5.000 e começa a crescer de uma forma avassaladora. Sabe por quê? Porque havia poder nas palavras. Aleluia. Não era a palavra da sabedoria humana, como disse Paulo, mas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E na noite de hoje, o Espírito Santo venha não sobre mas sobre toda a igreja, sobre toda a congregação, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus hoje renove o batismo, renove a unção sobre nós, nos dê força, nos dê poder para continuar falando da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, filho. Louvar o Senhor. Glória Louvado a Deus. seja o nome do Louvado Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, meu irmão, a busca do Espírito Santo, Senhor Jesus, está nesse lugar. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Santo é o seu nome. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o seu nome. Aleluia. Só da igreja do Pai do Senhor, amém. Palavra boa, né, de introdução desta noite, né? Para a gente ser cheio do Espírito Santo, porque nós sabemos que o nosso Deus é muito grande, né? Quão grande é o Senhor, amém? Quão grande é o meu Deus. Senhor, nesta noite, ó Deus, nós te pedimos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha passear neste salão, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, Deus amado, tocar em cada um que se encontra nesta noite, que vem pela te adorar. Louvar o teu santo nome, buscar a tua presença, Senhor. Se encher de ti, Senhor. Deus derramou uma unção especial no ministério, Deus servo. Levanta ele com autoridade, Senhor, porque o Senhor levantou Pedro, Senhor, nesta terra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Veste ele, Senhor, as tuas armaduras, levantando laços, Senhor, Deus amado, que foi cansado, Senhor. Tira tudo que não provém do teu santo nome, Senhor. Mas glorifica através do teu servo, Senhor. Ó Deus amado, teu grande nome, ó Deus. Pai amado, Pai querido, o ministério dele deslanchar, Senhor. Como de Pedro deslanchou, Senhor. Te peço que nós temos uma unção especial esta noite para isso, como o Senhor está me mostrando, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pedro do segredo. Nem temer, Senhor. Mas venha, Senhor, revestir das tuas armaduras, ó Deus. E avançar, Senhor, com o poder da tua força. Em nome de Jesus. Temer por sua voz. Temer por sua voz. Oh, Pai, auxílio, Espírito Deus da vida. Aleluia. Meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é meu Deus. Aleluia, vocês não são aqui na frente, irmãos. Eu estou pregando por dentro. Ele é em todas as gerações. O tempo estás, mas o tempo é do Senhor e não é nosso. Ele fez o começo, ele vai terminar na nossa vida, irmãos. Três se formam em um. Aleluia. Filho, Espírito
pode ser a última oportunidade que você tem de falar com o Espírito Santo, de falar que você o ama, que você o adora, que você precisa dele, que você não faz nada sem ele. Nós não somos nada, não somos nada sem ele. Oh, Deus Todo-Poderoso, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me amou. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me amou. Espírito, Espírito, oh glória, que desce como fogo. Glória a Deus, vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei, aleluia, ao Deus da minha vida. Ele compreender sem nenhuma explicação. Glória a Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Glória a Deus, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Enche-me de novo, meu Pai. Oh, glória, glória, glória. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso nas nossas vidas. As palmas para Jesus. Vamos passar para a palavra. Nós vamos para a nossa missionária, nossa querida missionária Thalita. Desde já eu agradeço pelo que você aceitou o convite, tá? Que Deus abençoe, que seja abençoado. Se você pode ir, quiser ficar lá em cima aqui. Eu vou pedir para a pastora Geni que ela possa orar por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz por gentileza, antes falar uma direção do Senhor. Deus Altíssimo, maravilhoso, estava pegando a tua filha nas tuas santas mãos. Te pedi, Pai, que tu venha derramar sobre ela a tua unção, tu venha usá-la poderosamente, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque viemos aqui para te adorar e ouvir a tua voz. Use, Senhor, a tua filha, desça sobre ela a tua unção, porque nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor da igreja. É um prazer estar aqui nessa noite. Os irmãos podem se sentar. Deixa eu. Quem veio comigo aqui, apresentar para os irmãos? Meu marido,
Wanderson, Baldino, até engraçado, irmãos, que a gente tem o nome da rua, né? Será que Pois é, a gente tem o nome da rua. Comigo a minha mãe, a missionária Neuza. Glória a Deus. Somos da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, que fica ali em Piedade, eu moro no Meier. Conheci essa diaconisa linda e maravilhosa que, quando eu olho pra você, eu lembro daquela música do Kleber Lucas. Eu te adoro. Um dia ela cantando, e ela lá na igreja da pastora Vânia, a gente tinha aquela unção aí, daquela calma, e aquele espírito vai te envolvendo, como fosse um passarinho louvando ao Senhor. E nessa noite, né, busca do Espírito Santo. Parece até que eu conversei com o pastor, né? Porque assim, o pastor já adiantou alguma coisa que eu vou falar nessa noite. Mas até que eu conversei, tá bem anotado. O pastor, conversei com o pastor, nem conheço o pastor, mas já conversei com o pastor. Eu só vou pedir aqui a autorização do pastor, da diaconisa, se os irmãos poderiam ficar um pouco mais perto um dos outros. Um pouquinho quem está lá atrás, um pouquinho aqui para frente. Entendeu? Vamos preencher os lugares vazios. E nesse sábado, busca do Espírito Santo, algo tão tremendo, né, irmãos? Algo tão tremendo, algo que nós não possamos viver sem esse Espírito Santo. A gente não pode viver sem esse Consolador. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender, né, que antes da fundação do mundo estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três sendo um. Os três sendo um. Antes, lá da fundação, antes da gente existir, disso tudo já estavam lá os três. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em João 16. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vai botar na tela? João 16, versículo 7, versículo 8. E diz assim, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Aí vamos lá no 17, em João 17. João 17, 21, versículo 21, 22 e 23. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Amém. Então, pode sentar, igreja. Então, quando a gente começa a pensar na pessoa do Espírito Santo, a gente começa a pensar que Jesus ele é tão lindo, que Jesus pensa em todas as coisas, porque ali os discípulos estavam com ele, eles conviviam com ele, eles sabiam quem ele era, e ele se preocupa em tudo na nossa vida. Jesus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então ele se preocupava, Pai, eu vou, mas como vai ficar aqui o meu povo? Então a gente conhece que ele envia o Consolador. Ele envia o Consolador para a gente não ficar aqui sozinho, para a gente não se sentir órfão, para a gente não se sentir sem ninguém. Porque imagina os discípulos, eles estavam com Jesus ali o tempo todo, eles viram tudo que Jesus fez. A gente sabe que Jesus fez muito mais coisas do que está relatado na Bíblia Sagrada, porque se fosse relatar tudo que o nosso Jesus fez, eu acho que não existiria folhas, papéis para escrever tudo que ele fez. Se eu vou parar para contar tudo que ele fez na minha vida, a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente não para nem para lanchar, nem para ir no banco, a gente vai ficar aqui sentado, ouvindo tudo que Jesus fez. Se eu falar para irmão, me conta tudo que Jesus fez, a irmã vai falar, a gente vai ficar aqui mais um dia, ouvindo tudo que Jesus fez. Então Jesus pensou, Jesus é tão tremendo, pensou, eu vou subir, mas eu vou deixar com eles o Consolador. Mas aí, o que ele fala? Ele vai deixar conosco o Consolador. Aí sabemos, quando ele sobe, ele deixa o Espírito Santo conosco. E sabemos que eles são um. Ele diz o quê, Pai? Que eles também possam ser um, para o mundo poder entender, realmente quem é Jesus. Aí a gente começa a entrar aqui na palavra do pastor. Por quê? Se eu não for cheia do Espírito Santo, porque quando ele sobe ao Pai, se a gente for ler lá, vamos abrir lá em Atos 1:8. Atos 1:8.
Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minha testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Serei minhas testemunhas aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, na rua Baldino do Amaral. Mas como eu faço? Como eu vou ser essa testemunha? Para eu ser essa testemunha, eu tenho que ser cheia do Espírito Santo. Mas para eu ser cheia do Espírito Santo, eu tenho que entender que o Pai e o Filho somos um. E eu preciso ser um com esse Pai. E como eu faço para ser um com esse Pai? Porque o Espírito Santo, ele não é visível. A gente não consegue olhar ele aqui. A gente consegue ver o que ele faz. Ele é invisível, mas as suas ações são visíveis. O Espírito Santo, ele é invisível, mas as suas ações são visíveis na nossa vida. As suas ações você consegue ver. Você consegue ver quando a pessoa é transformada, quando a cura. Você consegue ver quando o Espírito Santo age. E quando ele falou ali que a gente tinha que ir para os confins da terra, fazer aquilo tudo, eles iam para Samaria, e a gente já está aqui hoje, fazendo a obra que ele fez, a gente precisa ser um com esse Pai. Se eu não for um com esse Pai, como eu vou ser cheia do Espírito Santo? Se eu não entender que esse Pai, esse Filho é um Deus de amor, e tudo que aconteceu por causa do amor de Deus, eu preciso ter esse amor de Deus em mim, que é um amor ágape, que é o amor de Deus, para eu poder ser cheia do Espírito Santo, para poder fazer o que precisa ser feito. Porque hoje em dia, há muitos evangélicos. Hoje em dia virou moda. Hoje todo mundo é evangélico, todo mundo conhece, todo mundo fala, mas a gente não vê tantos sinais e maravilhas. Não é porque o Espírito Santo não quer fazer, é porque nós não entendemos essa ligação. Porque se o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um e eles vivem em amor, para eu ser cheia desse Espírito Santo, eu tenho que viver como o Pai vive. Então, às vezes eu venho, eu pulo na igreja, eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas, mas será que eu estou vivendo como o Pai vive? Glória a Deus. Será que realmente eu tenho uma mudança de vida? Será que as pessoas podem olhar para mim, podem ver o Espírito Santo fluindo sobre mim? Quer ver, quando você chega num lugar e a pessoa olha para você, você está numa loja às vezes, a pessoa chega assim e fala assim, você é diferente, né? Eu sinto algo de você. Você é algo diferente, porque ela está vendo o Espírito Santo em você. Então, a gente tem um louvor que eu gosto muito que a gente canta. Enche-me até transbordar, enche-me da tua glória, enche-me. Mas para ele me encher, eu tenho que me esvaziar do meu eu, me esvaziar da minha natureza carnal, da minha sabedoria humana, para eu me encher da sabedoria espiritual, para eu entender que os três são um só, e eu preciso dar continuidade a isso. Porque ele falou o quê, Jesus? Que eu vou fazer, que nós vamos fazer obras muito maiores. Mas se nós estivermos ligados nessa árvore. Tanto que a gente muito leva quando a gente está orando, Senhor, o que é ligado na terra é ligado no céu, mas se eu estiver em conexão com esse Espírito, se eu estiver ligado nesse Espírito, então por isso que às vezes o Espírito não faz tanta coisa no nosso meio, porque nós estamos deficitários. Porque nós não conseguimos entender isso, porque assim, Jesus fala, senhores, precisa entender que eu e meu Pai somos um, e eles são um comigo. Então eu tenho que suportar tudo em amor. Porque para eu fazer a obra que Deus quer que eu faça, eu tenho que estar um com o Pai. E quando eu estou um com o Pai, eu preciso entender que não são mais as minhas vontades. Porque Jesus, quando você lê a Bíblia, você vê que ele nunca fez a vontade dele. Sempre a vontade do Pai. E se eu estou em Jesus, eu vou estar em Deus, eu vou fazer a vontade dele, do meu Pai. E quantas vezes eu faço a vontade do meu Pai? Aí como eu vou ser cheio do Espírito se eu não faço a vontade do meu Pai? Ó, vocês conseguem compreender? Que às vezes os lugares estão cheios, as igrejas estão lotadas, porque Deus vai dar o carro, Deus vai dar a casa, Deus vai trazer. Deus quer que realmente eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que eu seja cheio, mas eu preciso entender isso. Aí eu preciso entender que só sendo
filho, eu vou conhecer o meu pai, eu vou ter intimidade com o meu pai, eu vou ter a herança do meu pai, eu vou poder fazer tudo aquilo que meu pai falou que eu tinha que fazer. Poxa, Thalita, às vezes, por isso que eu oro, tudo que eu ligo, às vezes não é ligado no céu. Porque eu tenho que me esvaziar de mim mesma. E eu tenho que ser cheia do Espírito Santo, porque é Ele que faz a diferença. Por isso que às vezes o mundo não entende como nós somos diferentes. E a gente não precisa, mas hoje em dia, por causa de tecnologia, tantas coisas, a gente abre mão desse Espírito Santo, abre mão de viver segundo o reino dos céus, para viver segundo o reino do homem, para viver segundo a moda do momento. E abrimos mão da nossa salvação. Então a gente precisa entender que a gente precisa se esvaziar de nós mesmos e nos encher de amor. O amor que não guarda rancor, o amor que perdoa o tempo todo, o amor que se dedica ao outro e não a mim. Eu acho que isso é o mais difícil, porque nós somos seres humanos. Então, exemplo, aconteceu assim, é uma coisa simples que vocês vão entender. Eu estou na fila do ônibus indo embora para casa, aí eu já chego no ponto, já tem aquela fila. Aí o ônibus parou lá embaixo, aí todo mundo saiu correndo para poder entrar primeiro e pegar um lugar. Só que aí as pessoas não respeitaram quem estava na frente e saíram atropelando umas às outras. Thalita, isso é uma coisa muito simples, mas é uma forma de demonstrar que eu estou preocupada somente comigo. E o outro não tem tempo. Só que dessa forma eu não sirvo a Deus, porque servir a Deus é se preocupar mais com o próximo do que comigo mesmo. Servir a Deus é eu ter que me ajoelhar e lavar os pés. Servir a Deus é abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade do Pai. Servir a Deus é eu receber o meu salário e vir aqui fazer o que o Pai mandou fazer. Servir a Deus é se eu ver meu irmão não está aqui. Cadê meu irmão? Meu irmão voltou à igreja. O que está acontecendo com o meu irmão? Eu ir lá visitar o meu irmão e saber o que o meu irmão precisa. Servir a Deus é eu fazer uma cesta básica e ir lá. Isso tudo são coisas que nós temos que fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Porque no louvor é muito lindo. Quando você está aqui pulando é muito maravilhoso. Mas o Espírito Santo ele vai ser visível. Aí é interessante que ele fala o quê? Para o mundo crer que eu enviei. Como o mundo vai crer se olha para mim, não vai ter nada diferente em mim? Como o mundo vai crer que Deus existe? Como o mundo vai crer que eu sou uma filha de Deus se eu estou igual a eles? Então como o mundo vai crer? Então quantas igrejas evangélicas tem no Rio de Janeiro, tem no Brasil? Imagina se todos estivessem ligados no Espírito Santo. Olha como a gente ia impactar o mundo. E não o mundo ia impactar a gente. Igual se você vê, não aqui, mas tem lugares que hoje em dia a pessoa às vezes não é nem casada e pode ter cargo. Hoje em dia a pessoa faz uma união estável e pode ter cargo. Hoje em dia a pessoa está fazendo coisa errada e está apertando no microfone. Hoje em dia, por que não? Porque hoje em dia a união estável, hoje em dia é normal se separar. Hoje em dia é normal, mas eu vivo o que está aqui. Mas muitas vezes as igrejas estão sendo influenciadas por estar lá fora. Eu sempre falo isso para meu filho, eu falo, Davi, a gente tem que influenciar, não ser influenciado, porque esse foi o meu chamado. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que fazer o que o Pai falou, que ele ia subir, mas eu ia ficar aqui na terra, eu tinha que fazer a obra, eu tenho que influenciar, não eu ser influenciada pelos outros. Não eu deixar aquele irmão, às vezes, que não está liberto, me contaminar. Aí ele me contamina contra o outro irmão. Aí ele me contamina contra a igreja. Aí ele me contamina contra o meu trabalho do meu grupo. Aí ele me contamina com tantas coisas que eu vou ficando toda contaminada. Aí eu estou vivendo o quê? Eu estou alimentando o quê? A minha carne e não estou alimentando o meu espírito. Então o que vai ser mais forte? A carne ou o espírito? Ah, o espírito fica assim olhando, olha lá, eu queria agir. Porque eu sou o consolador. Eu sou o libertador, eu sou o que cura, eu sou o que traz refrigério, eu sou o que traz calma, eu sou aquele que quando ele canta que Jesus ele canta, Jesus é tudo para mim, Jesus já me curar, mas tudo isso eu quero fazer. Mas olha como ele não está me alimentando. Olha como ele está alimentando a sua própria carne. Então, isso é que eu falo, a gente tem que ver assim, como eu era há 2 anos atrás, há 5 anos atrás e como eu sou hoje. Eu mudei mais ainda, eu estou mais perto do Pai do que eu estava 5 anos atrás. Eu fiz
bênçãos, o Senhor me usou mais, através da minha vida, porque o Espírito Santo ele quer uma vida para usar. Aleluia. Ele não usa anjo. Ele não usa anjo. Ele não usa, ele precisa de uma vida para usar, ele precisa de um ser humano. Então vocês conseguem entender por que o inimigo, por que Satanás quer tanto destruir os seres humanos? Porque ele sabe que os seres humanos são os seres que são usados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Aleluia. Então ele quer destruir a família, ele quer trazer todo, o que você queria citar, o homossexualismo como uma coisa natural, ele quer destruir casamento, ele quer fazer tudo, porque ele sabe que se ele destruir o ser humano, ele quer colocar o ser humano cheio de ocupações, ele quer colocar o ser humano cheio de depressão, cheio de problemas, para quê? Para poder afastar o ser humano desse Espírito Santo, que ele sabe que é poderoso. Glória a Deus. E se existisse uma igreja forte, o mundo não estava assim. Aleluia. E algo interessante que eu aprendo até quando o pastor falou, que quando eles chegaram, né, na entrada da igreja, estava lá aquele paralítico, mas eu fiquei pensando quando eu estava lendo essa semana, quantas pessoas devem ter passado ali antes de Pedro e João? Porque não falaram que eles eram os primeiros que entraram. Vocês conseguem compreender? Quantas pessoas entraram naquela porta e nem perceberam aquele homem ali, nem olharam? Porque eu não estou preocupado com nada que está ao meu redor. Porque eu estou preocupado comigo mesmo. Porque eu estou preocupado com meus próprios problemas. Porque eu estou preocupado que eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou preocupado que eu tenho que orar a Deus porque eu tenho que ser promovido. Eu estou preocupado porque eu tenho que orar a Deus porque eu tenho que ter uma casa melhor. Será que eu estou preocupado em orar a Deus porque eu tenho uma missão a cumprir nessa terra? E Ele precisa de nós para poder realizar as suas ações. Porque se Ele não me usar, como Ele vai ficar? Parado. Ele não pode usar uma parede, Ele não pode usar isso aqui, Ele não pode usar. Não, Ele precisa de um corpo para poder usar. E esse corpo sou eu e você. Então você entende por isso que o inimigo luta o tempo todo contra a minha vida e a sua vida. Porque ele sabe, se eu me abrir para esse Deus, se eu deixar esse Espírito Santo fazer como se fosse uma bomba, eu vou lá e destruo o inferno. Aleluia. Uma igreja unida, cheia do Espírito Santo, ela consegue destruir o inferno. Aí se a gente for começar, é interessante que eu até anotei aqui, se a gente for perceber algo interessante, que quando o Espírito Santo desceu ali, como o pastor falou, começou ali a igreja, ele desceu ali em Atos, e a gente começa a perceber que quando ele desce em Atos, a gente consegue ver alguns sinais das pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Elas tinham tudo em comum. Então não pensava só em mim, eu continuo fazendo o que Jesus faz. Jesus pensava o quê? No próximo. Jesus pensava em quem? No próximo. Jesus estava sofrendo pelo próximo, porque você imagina tudo que Jesus passou naquele Getsemane, e mesmo assim ele falar, eu estou sofrendo, mas eu vou deixar para eles um consolador. Imagina um sofrimento tal que Jesus passou, e ele pensando em deixar alguém para mim e para você, e alguém que nos ligasse a Ele. Porque para eu me ligar a Jesus é via Espírito Santo. E ele pensando nisso, que ele ia ser humilhado, ele também ia ser uma gota de sangue, ele ia ser crucificado, uma coroa ia entrar na testa dele, ele ali ia sofrer, e mesmo assim estava pensando no meu bem. E eu às vezes estou sofrendo com meus problemas, e eu quero fazer com que o outro sofra também. Eu não consigo parar para ser solidário ao meu próximo. Às vezes eu sofrer, só pisou no teu dedo e fez você sofrer, tu não pode parar e perdoar. Jesus te perdoou e deixou um consolador para você. Glória a Deus. E você vem com pequenos detalhes, por olhar para a carne, para olhar para mim que sou falha. Eu paro o que Jesus tem para fazer na minha vida, porque eu estou olhando para o homem, porque eu estou chateada, porque o pastor é assim, porque o outro irmão é assim, porque o outro errou. E eu estou deixando de fazer o que Jesus quer para mim. Porque eu estou preocupado com o outro, eu estou olhando o outro, estou olhando o lado carnal. E eu estou esquecendo que Jesus está sendo humilhado, soltado, chicoteado, ele pensando numa forma de não me abandonar. E eu abandono por tantas pequenas coisas. Às vezes a pessoa abandona Jesus até para ir para o Rock in Rio. Quantos crentes não foram no Rock in Rio? Às vezes a pessoa abandona Jesus por uma coisa melhor de fora, por uma coisa que não agrada
vezes a pessoa usa Jesus para poder pra tomar um copo de cerveja. Às vezes a pessoa desagrada a Jesus por coisas mínimas. Por coisas vãs, porque nesse mundo não há nada que agrade a Jesus. Aí eu parei para pensar, quando eu fiquei lendo, eu falei, Senhor, isso é tão profundo, para o mundo entender que eu enviei, que Senhor, Tu és um só, Jesus, Deus, Espírito Santo é um só, e eu tenho que ser um com esse Deus, para o mundo poder entender, porque esse Deus se preocupou em fazer isso com a minha vida, é algo só que o Espírito consegue entender. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, sabe, você é sensível a tudo. Eles, quando entraram naquela porta ali, eles foram sensíveis ao que aquele homem estava passando. E não era o que o Espírito Santo faz, irmãos, é tão grande, por isso que diz que a obra do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aquele homem ali achava que ia só uma moedinha, uma esmolinha para comprar um pãozinho. Não! O que Jesus faz é muito maior do que isso na nossa vida. O que Jesus faz não é só te dar uma esmola, uma moeda, não. Jesus resolve tudo. Às vezes eu quero uma cura, mas Jesus quer me curar e levar a minha alma para o céu para não me perder. Eu fico, não, porque Jesus levou para a pessoa. Não, Jesus sabe, Jesus deu algo muito melhor, a vida eterna. Glória a Deus. Poxa, eu estou sendo tão humilhada, eu não tenho aquela casa dos meus sonhos, eu não tenho aquilo que eu quero, mas você tem o Espírito Santo, você tem algo. Isso aqui tudo que eu estou vendo, isso aqui tudo você está vendo, é tangível, isso aqui tudo passa. Ah, mas eu queria ter aquilo que aquela pessoa tem. Deus tem uma nova Jerusalém para você. Onde é ouro, uma área de cristal. Onde não há tristeza, onde não há dor. É isso que Jesus tem para você. Você está preocupado com pequenas coisas. Você está preocupado, Jesus que quer te consolar. Ele quer libertar, quer trazer alegria. Ele quer dar, sabe o que também? O Espírito Santo, discernimento para a gente não ser enganado. Porque quantas pessoas estão enganadas hoje em dia? Quantas pessoas, toda vez que eu olho, eu falo para o Senhor, Senhor, me dá discernimento para eu entender o que é de Deus e o que não é, porque eu não quero ser enganado, porque tem muito de nós enganados, porque eles não são cheios do Espírito Santo, eles são levados por qualquer onda, eles são levados por qualquer pessoa, pessoas fazem a cabeça deles porque eles não têm discernimento. Ainda tem uma pessoa que está do seu lado, você não tem discernimento para entender que ela está do seu lado para poder te prejudicar. Se você for sensível a Deus, ele vai falar, olha, não fique perto dessa pessoa. Desfaça essa amizade, porque está te prejudicando. Mas você, como não é sensível ao Espírito Santo, você não consegue entender. Quem é sensível ao Espírito Santo, diaconisa, percebe as mínimas coisas que ninguém percebe. Quer ver um exemplo? Jesus, quando estava lá na multidão, todo mundo conhece que a mulher do sangue tocou nele. Aí ele fala, quem me tocou? Aí os discípulos falam, não, mas está todo mundo te tocando. Mas a sensibilidade do Espírito Santo faz você perceber quem é quem. Aleluia. Você consegue entender o que eu estou te falando? Que quando você é sensível ao Espírito Santo, aquela mulher tocou, quantas pessoas esbarraram nele, puxavam a roupa dele, né? Provavelmente faziam, mas um toque, numa hora embaixo, ele sentiu, porque quem tem o Espírito Santo é sensível a outras necessidades. Quem tem o Espírito Santo é sensível, vê o que ninguém vê. Quantas das vezes, amado, você percebe o que ninguém percebe? Aí você fala assim, gente, eu sou doido. Não é porque você tem o Espírito Santo. Quem tem é assim, ele consegue ver coisas que ninguém está vendo. Ele consegue perceber a magia de Satanás quando ninguém percebe. Ele consegue perceber, Jesus percebia tudo. Então, se eu tenho Jesus, estou ligado em Jesus, que é o Filho, que eu tenho o Espírito Santo em mim, eu também vou perceber tudo nos pequenos detalhes. Como aqueles dois homens, quando entraram ali dentro, tem aquela música, Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho o Espírito Santo que é sensível e isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Olha o que você tem para dar para as pessoas que estão ali fora. Você tem que dar para as pessoas que estão ali fora Jesus. Mas às vezes eu não consigo mais me compadecer quando eu vejo alguém sofrendo. Eu não consigo mais me compadecer quando eu vejo uma pessoa na rua deitada. Glória a Deus. Eu não consigo mais me compadecer quando eu vou no hospital, quando eu vejo alguém sofrendo. Eu não consigo mais, eu estou preocupada comigo. Ei, porque você não se compadece, você não tem o Espírito Santo. Porque ele fala o quê? Que eu tinha que falar para todo mundo que eu tenho, porque ele é tão bom, porque que outras pessoas
consigo pedir para mim mais nada. Só eu e eu que basta. Essa semana eu estava fui no hospital, fui no Salgado Filho, e aí eu fiquei ali olhando tanta coisa daquele hospital, falei, gente, e a gente preocupada com tantas picuinhas. E você preocupado com tantas coisas tão pequenininhas, e às vezes se perdendo lá fora, porque eu estou preocupada com um probleminha, porque minha unha do pé está encravada e está doendo. E quantas pessoas lá fora estão perecendo? E Jesus falou o quê? Que ele subiria. E eles ficaram em Jerusalém e nós aqui no fim da terra. E a gente não percebe. Se eu quero vir me encher, mas se eu me encho é para quê? Quando eu me encho é para transbordar. E quando eu transbordo eu molho quem está do meu lado. Eu faço a diferença na vida de quem está do meu lado. Eu faço a diferença na vida da minha família. Eu faço a diferença no meu trabalho. Porque onde eu estou transbordando, eu estou molhando pessoas, não é assim? Se você tem uma família para transbordar, quando ela transborda ali, aquela pia transborda, aí começa a ir para o chão aquela água, aí todo mundo que entra naquela cozinha vai se molhar, porque tá tudo molhado. É assim que você quiser. Como é que pode você estar no trabalho na sua casa e você não conseguir transformar ninguém? Como é que pode um homem, uma mulher de Deus não conseguir transformar ninguém? Como é que pode? Você não conseguir transformar ninguém, você não conseguir abençoar ninguém, como é que pode isso? Se a gente tivesse noção, como o pastor falou, se todos aqui fossem cheios, todos aqui, todos, a gente ia transbordar, que nós faríamos coisas extraordinárias. A gente faria coisa que nem o olho viu, nem ouvidos ouviram, o que foi preparado. Aí eu falo isso assim, mas nem olhos viu, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Realmente, mas para quem é cheio. Tudo nessa palavra aqui é para quem é cheio. Tudo nessa palavra aqui é para quem está ligado nessa videira. Não é assim, igual para Deuteronômio 28. Então, tudo que eu fizer, eu vou ser bênção. Mas se eu não obedecer, eu vou ser maldição. Então, quando eu não obedeço a esse Espírito em viver em amor, em viver unidade, porque depois que ele desceu, eles viviam em unidade, eles tinham tudo em comum. Aí foi quando o ministério cresceu e todos queriam lá. Gente, o que está acontecendo naquela casa? Se você começar a ler aqui, diz que cada um, aqui se a gente começar a folher, falam que as pessoas iam chegando, e Deus ia enviando, e tinha mantimento que estava tudo dando certo porque eles estavam unidos, unânimes, juntos, num só propósito. Aleluia! Por isso que o nosso relacionamento com Deus é como se fosse um casamento, porque eu sou um só com meu marido, não é separado. E esse casamento nós somos a igreja, porque o noivo vem, porque o noivo ele precisa estar junto, um só com a igreja. E essa igreja precisa estar branca, sem defeito, porque essa igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, sem defeito, sem deixar a carne vir atrapalhar. Mas hoje tem essa graça que eles falam que eu posso pecar, eu posso errar, porque eu tenho uma graça que me perdoa o tempo todo, eu tenho uma graça que está sempre comigo. Tenho. Mas também eu tenho um Espírito que sonda corações. Não usa da graça. Não, porque eu estou falando isso, mas aí você vai ter 10 vezes o mesmo pecado. E porque você tem a graça, ele vai te perdoar. Mas pode chegar um dia, se chegar a sua hora e você estiver em pecado, você ir para o inferno. Ou então você vai viver aqui sempre nessa terra, se ter nunca tido uma alegria do Espírito. Sem nunca ter tido uma alegria do Espírito. Então Jesus está ligado nesse amor. Eu sei que estou sendo repetitiva, mas porque é difícil a gente viver esse amor. Porque a nossa natureza pecou. Então a gente briga o tempo todo com a nossa natureza. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem eu não consigo. Então eu tenho que alimentar muito esse Espírito para eu conseguir fazer o bem que ele peça que eu faça, que ele manda que eu faça. Às vezes você está tão contaminado com as coisas da carne que você pega, você nem sente mais. Mas quando você está no Espírito, você faz alguma coisa, você dá um deslize. Na hora, tipo, ei, você errou. É na hora. E é pior que é na hora. Ei, não faz isso. Na hora que você vai fazer alguma coisa, não faz isso, porque
Deus. Glória a Deus. Não é assim? Não. Aí vem aquela palavra para brigar. Não faz isso porque você é de Deus. Aí vem aquela palavra para você amaldiçoar seu filho. Falar uma coisa. Para, gente, não faz isso porque você é de Deus. Então a gente precisa ser lançado com esse espírito, porque esse espírito ele faz coisas maravilhosas. E algo interessante aqui, e quando assim você continua, eles tinham tudo em comum. Aí depois, como o pastor falou, estava lá Pedro e João, e Pedro e João estavam o quê? Estavam aqui, ó, eu marquei na minha caneta para vocês, a gente nem combinou, vai aqui, marquei na minha canetinha. Eles estavam cheios do Espírito Santo para poder falar em autoridades. E quando ele chegou e falou, e todo mundo sentia que algo diferente saía deles. Aí falava assim, ao ver a intrepidez de Pedro e João. Se você for no dicionário e botar lá significado de intrepidez, você vai dizer coragem. Mas sabe qual é o outro que eu mais gostei? Firmeza diante do perigo. Olha que coisa interessante. Você falou, Jesus, tu é minha calmaria, né? Não pode dizer, tu és a calmaria, tu és a minha calmaria. Está tudo pegando fogo e Jesus é a tua calmaria porque você tem firmeza diante do perigo. Vocês conseguem ter firmeza diante do perigo? Está tudo dando errado, o perigo está aqui, mas eu continuo firme. Firmeza diante do perigo. Por isso que ele é a rocha inabalável, porque ele é firme. Olha que a Bíblia toda, ele toda se encaixa. Firmeza, porque intrepidez é o quê? Eu tenho firmeza. E quantos de nós hoje perdemos a nossa firmeza? Perdemos o nosso primeiro amor. Você tinha firmeza lá no passado, hoje você não tem mais. Quantas vezes você tem que falar porque Deus manda você falar e você não tem coragem de chegar e falar? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem que falar. Não importa quem doer, porque você tem que ser firme, tem que ter coragem de falar. Imagina, quem era Pedro e João? Nada, foram lá falar para aqueles homens que eram muito mais do que ele, eram os sacerdotes, eram os homens da lei. Eles foram lá e enfrentaram, porque eles sabiam quem era com eles. Aí continua falando, eles falam o quê? Mas eles são homens iletrados, vamos falar que eles são homens analfabetos, que não tinham conhecimento, que não sabiam falar. Mas mesmo assim, aqueles homens ficaram impactados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes você cria um pãozinho que não sabe nem ler direito. Canta desafinado, fala assim, olha, mas quando tu abre a tua boca, tem uma chama, que tu impacta todo mundo. Aí fala assim, Thalita, por isso que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo vem para aqui convencer o homem do pecado. Mas ele fala usando quem? Eu. Então, para eu convencer alguém, eu tenho que estar cheia. Aí às vezes uma pessoa humilde, que é iletrada, não sabe nem cantar direito, mas quando ela pega o microfone, você começa a temer. Você começa a sentir algo saindo dela e vindo para você. Porque esse é o Espírito Santo que convence o homem. Esse é o Espírito Santo que sai de mim e que convence ele que está lá fora. Porque se a gente agora não está sendo convencidos, porque eu não tenho esse Espírito Santo em mim para convencê-la. Vocês conseguem entender? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, mas ele vai usar uma boca para convencer. E qual é a boca que ele vai usar? A minha e a sua. Então será que eu vou ter a autoridade de chegar lá e deixar que a unção saia de mim e vá para ele? E aí, quando eles começam a indagar Pedro e João, todo mundo surpreendido, sabe que aquele homem foi curado? Aí eles podiam falar assim, não, porque eu curei, né? Porque eu sou cheio, porque eu sou a pastora tal. Não, eu não fiz nada. Jesus de Nazaré, a quem vocês rejeitassem, fizeram todas essas coisas. Jesus de Nazaré é quem você cuspiu. Jesus de Nazaré é quem vocês fizeram a multidão soltar Barrabás. Foi esse Jesus aí, ó. Eles se diminuíram para o Senhor crescer. E às vezes eu tenho um dom, eu pego esse dom para eu crescer e o Senhor diminuir. Aí o Espírito Santo se afasta de mim. Não, só tá bom aquele culto se eu tiver. Se eu não for, não vai estar bom. Se eu não cantar, não vai estar bom. Se eu não tiver, se não der a palavra, não vai estar bom. Porque eu tenho que falar. É porque eu tenho que estar na frente. É porque eu tenho que fazer porque eu. Não é porque você. É o Espírito, você não é nada, a gente é um pãozinho desse universo. Mas às vezes a gente fica assim, não porque eu falei, e agora eu penso, não foi você. Então, algo interessante, então assim, que eu paro a pensar, falei, gente, às vezes, por isso, assim, a minha mãe sabe, a gente gosta muito de igrejas pequenas, a gente é muito em culto de pregação, esse pessoal que faz culto em casa, quando você vai, você vê que o Espírito Santo é derramado, porque aí ninguém está preocupado, aí eu estou preocupada se a pessoa falou errado, se a pessoa falou certo, se ela errou a letra do corinho da harpa, se ela puxou o hino da harpa errado, não, eu estou
Deus. Eu estou ali preocupada em fazer o que Deus mandou eu fazer. Então, quando você é cheio, é assim que acontece. Quando você é cheio, você faz a diferença. Quando você é cheio, você tem autoridade. Não importa, você pode ser o menor da casa, mas é esse que Jesus vai usar. É o menor que ele vai transformar no maior. E o maior ele vai abater. E é o Espírito Santo que faz na minha e na sua vida. Então, se o Senhor mandar você falar, você fala. Se o Senhor te dá toda essa coisa, você não pode negar. Mas, Thalita, eu não sou nada, eu não sei falar, eu não tenho cargo, você não importa. Mas se Deus mandou, Ele te garante. Se o Espírito Santo está com você, Ele te garante a vitória, Ele te garante a ousadia. Mas eu tenho a situação na minha casa, eu tenho medo. Vai lá e enfrenta, porque você tem autoridade. Eu falei aqui, encheu de intrepidez. O que é intrepidez? Firmeza diante do perigo. Firmeza diante do perigo. Então eu sou firme. Não importa o perigo que eu tenho que enfrentar. Porque eu sei quem está comigo. De Deus uma guerra com 300 homens. Firmeza diante do perigo. Então ele sabia, toda vez que Israel lutava, o exército de Israel era bem menor. Eles eram vitoriosos porque eles obedeciam. E eles sabiam que eles estavam firmes na rocha que era Deus. Então você precisa ter firmeza. Ai, não, é porque o médico falou uma coisa, eu estou com medo, eu estou com uma doença. Não, porque não sei o que, eu estou preocupada com a doença, que não sei o que. Cadê a firmeza diante do perigo? Cadê a intrepidez? Cadê você, a gente terminar? Você está cheio do Espírito Santo e as pessoas te apedrejarem como Estevão, e você olhar, você vai falar assim, ó, você enfrentar aquelas pedras todas, imagina, todo mundo te apedrejando e você continuar falando e encarando, sendo firme. Aí você olha para o céu, você vê o céu se abrindo, Jesus ao lado de Deus, coisa que ninguém viu. Então, quando você é firme, Deus tem para a sua vida coisas que ninguém viu, coisas que não tem para a vida de outro, mas Ele tem para a sua vida. Quando você é firme e continua recebendo pedradas e continua firme, Ele vai revelar para você o que Ele não revelou para outra pessoa. Você não vai fazer assim, olha, ainda perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Você não vai perdoar o seu inimigo, por isso que Ele fala, se andar uma milha, anda duas, se dá uma face, então vocês entendem? Só quem é cheio, só quem é ligado no Pai consegue fazer o que está escrito aqui. Porque se eu não for ligado no Pai, eu não consigo compreender o que está escrito aqui. É doideira, Thalita, é doideira. Você está mandando ser firme. Você está mandando eu falar com aquela pessoa, você está mandando a minha casa eu enfrentar aquela situação. Às vezes a sua casa está um caos e você não tem autoridade para falar o que tem que ser feito. Ah, porque eu não vou falar com meu marido? Ah, porque eu não vou encarar. Deus te deu firmeza. Glória a Deus. Deus vai te dar estratégia. Deus é contigo e você fica como um covarde. E os covardes não agradam o Senhor. Ou você quer ter medo e uma perda de um peixe, para depois que você for para a barriga do peixe, você sofrer, você cair em si, porque muitas de nós às vezes sofremos, às vezes eu sofro porque eu não faço aquilo que meu pai mandou fazer. Aí eu fico sofrendo. Aí às vezes eu demoro 20 anos para tomar aquela decisão. Aí eu fico no tomo, e vejo que Deus faz, poxa, se eu soubesse eu tinha feito antes, mas fui covarde. Então, isso, amada igreja, nesse sábado de hoje, isso é ser cheio do Espírito Santo. É a pessoa olhar para você e falar, gente, que mulher destemida. Essa mulher tem uma intrepidez, essa mulher tem uma autoridade, essa mulher, olha só, olha dela como é e como ela é agora, e olha como ela não se abala. Ela é igual tsunamita, vai tudo bem, porque eu sou firme diante do perigo. Filho morto, ela falando, vai tudo bem, porque eu sou firme diante do perigo. Qual é a situação que eu vou ter medo? Ei, qual é a situação que você teme? Qual é a situação que você teme? Não, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de... Ei, servir ao Senhor, que é mais coisa do que será que eu tenho medo? Eu tenho medo de ir de fora, eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu tenho medo porque eu vou pegar uma Covid, eu tenho medo porque... Eu tenho medo, você tem que vigiar, com certeza. Mas que covardia é essa? Então, para a gente terminar, imagine aquela mulher lá no Velho Testamento, com o filho dela morto, ela falava tudo bem. Porque a firmeza dela estava no profeta. Porque naquela época não estava no Espírito Santo, ela tinha que ir no profeta. Então ela tinha firmeza no profeta. E você tem hoje livre acesso ao Pai.
Então você pode ajoelhar o seu joelho aqui agora e falar: Pai, me dá condições, me desvazia do que eu preciso ser desvaziado, me desvazia do meu eu, me desvazia do meu ego, da minha forma de pensar, me desvazia de eu só ficar olhando para o meu próprio umbigo, para o meu próprio problema, e me enche de Ti, porque eu quero transbordar. E quando eu transbordar, todos que estão do meu lado vão ser molhados, vão ser modificados através da minha vida, porque eu quero ser um canal. Glória a Deus. E eu não vou me calar diante de qualquer situação. Aí sim, quando a igreja tomar essa decisão, o mundo vai olhar realmente. Eu vou crer no quem enviou eles. Realmente o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Porque eles vão olhar para mim, porque às vezes você nem abrir a boca. Só o seu exemplo do dia a dia converte outras pessoas. Só o seu exemplo converte outras pessoas. Só o seu exemplo. Para a gente terminar esse dia, meu marido tem um vizinho, né, que meu marido fala que ele é macumbeiro. Aí ele fala que odeia crente. Aí o meu marido, toda vez que vai domingo comprar pão de manhã, meu marido vai comprar pão pra gente, compra pra ele. Eu dou pra você meu pãozinho, eu seu pãozinho. Aí ele fala uma vez pra ele: olha, eu não gosto de crente, mas você e suas coisas são diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou entender. E eu preciso sair que eu era crente, não, porque ele vê saindo, ele deve escutar na minha casa os louvores, na minha casa ele não vai escutar briga, na minha casa ele não escuta palavrão, na minha casa ele não escuta prato quebrando, copo quebrando, gritalhar, ele não escuta. Então ele olha para você e percebe que tem algo diferente em você. Aí ele fala: poxa, vocês são um crente diferente. Aleluia. Porque esse é o crente não julga. Pode ser uma bombeira. Pode ser que você está ali na rua agora vendendo seu corpo. O crente não julga. O crente ama. O crente não te expulsa da igreja. O crente deixa aqui, cheio de carrapicho, e vai tratando, cheio de paciência. Esse é o crente que é cheio de Espírito Santo, que tem o amor de Deus. Amém? E assim é um prazer essa noite que você nos chama de ser cheio desse amor, desse Espírito Santo, para a gente poder ter as nossas vidas impactadas. Que a gente possa olhar para nós e ficarmos incomodados. Senhor, o que eu estou fazendo para Ti? Porque eu quero fazer muito mais. Porque naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele vai falar: mostre-me suas mãos. E Ele olhar para mim e dizer: entra bendito do meu Pai. Vem para o reino. Venha ficar aqui nessa nova Jerusalém linda e maravilhosa. Venha ser feliz para sempre. É isso que o Senhor tem. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Palavra abençoada, né? Quem não pegou, porque dormiu. Será que alguém dormiu? Acho que não. E hoje a palavra abençoada. A gente aprendeu muito, né? Uma aula. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Então agora vamos buscar o Espírito Santo, né? Nós já estamos buscando desde que começou o culto, né? Glória a Deus. Já sentimos bastante a presença do Espírito Santo, mas vamos buscar agora, vamos ficar na presença do Senhor, glória a Deus, louvando e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Rei, meu nome, meu querido, meu amado, oh meu Rei, como nós te amamos, meu Pai, nós te adoramos, meu Pai, estamos precisando, meu Pai, da tua paz, do teu amor, da tua força, oh Deus Todo-Poderoso. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, vai falando com Ele. Hoje é noite de salvação, hoje é noite da gente falar com o Senhor, de pedir perdão pelas falhas, pela nossa boca, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir. Ai, Senhor, perdoa, meu Deus, as nossas falhas, porque nós somos pecadores, meu Pai. Nós somos pecadores, somos falhos. Sim, Senhor, meu Pai, não somos nada, meu Deus. Vem sobre nós, meu Pai. Oh, glórias e glórias a Ti. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma
Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Toca-nos, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta. Glória a Deus. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Glória a Deus. Aleluia. Toca em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Toca em nós, Espírito, te glória a Deus, louvado e bendito seja o teu nome, oh Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, querido, amado, vem sobre nós, meu Pai, vem sobre teus filhos que estão aqui, meu Pai, eles vieram te buscar, eles vieram falar contigo, meu Pai, não fica fechada a sua boca, não fica, não, vai falando com ele, é oportunidade. Não veja esse irmãozinho que está do seu lado, não. Fala com ele aqui agora. Pede perdão pelas tuas falhas. Deus Todo-Poderoso. Meu Rei da Glória. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda, me fortalece, meu Pai. Perdoa as minhas falhas, meu Pai. Tira todo o mal. Tira tudo que não for desse Senhor, meu Pai. Tudo que te entristece. Vai tirando. Vai falando com o Senhor, fala com Ele agora, pede perdão, fala com teu Pai que está aqui, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome, aleluias, são glórias e glórias e glórias e glórias, fala, meu Rei da Glória, meu Deus, vai abençoando os filhos, meu Pai, oh Deus Todo-Poderoso, aleluias, oh glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Nome me ajuda, glória a Deus, aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vai tirando, meu Pai, tudo que não for do Senhor, meu Pai. Vai abençoando meus filhos, meu Pai, aqui agora. Que estão pedindo, meu Pai, que estão falando contigo, meu Deus. Vai tirando todo mal, meu Pai, tudo que impede, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, tem teu poder. Meu Deus, vai abençoando a tua filha. Meu Deus, renova, meu Deus, a tua filha. Em nome de Senhor Jesus, renova, meu Deus. Dá condições para tua filha, meu Deus, falar contigo. Te buscar, te adorar, te louvar. Aleluias. Oh, glória, 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 glórias. Oh, não, me ajuda, não. Fala contigo, aleluia, Jesus. Abençoa tua filha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar.
de louvores e adoração, meu Pai. Abençoa a Sheila, meu Pai, que está gravando, meu Pai. Abençoa a Kátia também, que está na direção. Meu Deus, vai abençoando todos que estão aqui, meu Pai, porque vieram tudo te buscar, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, vem falar contigo essa noite, meu Pai. Vem pedir perdão, porque é noite de salvação. Noite, meu Pai, de falar contigo. Deus Todo-Poderoso, renova teus filhos, meu Pai. Abençoa eles na tua presença, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoa a Lídia também, meu Deus. Renova a Lídia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cuida da tua filha, meu Deus. Cuida dos seus filhinhos, meu Pai. Cuida do seu esposo, pastoril, meu Pai. Toca, meu Pai, no coração dessa família, meu Deus. Aleluia. Oh, meu Eu gostaria de saber se tem alguém para Jesus hoje. Tem alguém que queira renovar ou queira aceitar Jesus como seu único Salvador? Tem? Você, minha amiga de branquinho aí, você já conhece Jesus? Você faz assim. Já que bom. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tem alguém que possa, que tem alguma coisa de Deus que queira falar aqui? Alguma revelação, alguma coisa? Tem alguém? Tem Ricardo? Não. Tem Marisa? Não. Tem pastora Genil? Não. Glória a Deus. Então agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos e ofertas. Vamos adorar o Senhor também, que precisamos, é digno também da nossa cooperação. Glória a Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus
engrandecido seja o nome do Senhor. Vou pedir para irmão Luiz orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essas ofertas, Senhor. Obrigado aqui nessa noite, Pai. Essa noite que o Espírito Santo falou cada um, Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam, poderá, Senhor. Mas Tu sabe da necessidade, sabe tudo que nós precisamos, sabe dessa obra, dessa igreja, meu Deus. Abençoa, Pai. Abre porta de emprego, Senhor. Os processos, coisas que estão paradas, pode fazer, Pai. Nós queremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, foi muito bom, né? Estar com vocês aqui, né? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês estarem conosco, né? É muito gostoso, né? Estarmos juntos, né? Também agradeço o pessoal que está online, né? Mais uma vez eu vou falar para vocês que é bom estar aqui, hein? Todo mundo juntinho, fica mais quentinho, é bem melhor. Como deu, né? Então, tudo bem. Mas na próxima vez, vê se você vem até aqui, fica com a gente. É diferente. Não sei como te explicar, é uma coisa maravilhosa. Aí você pode até, claro, você sente também a presença do Espírito Santo. Mas aqui junto é outra coisa. Né? Mas eu agradeço a oportunidade, né, de ter feito mais um culto, né? É todo sábado, todo terceiro sábado de cada mês, a gente faz um culto da busca do Espírito Santo. É um culto que eu gosto muito, porque é um culto assim, bem suave, né? A gente sente é muito gostoso, é diferente, não sei te dizer não, mas é muito bom. E aí eu agradeço muito porque vocês estão aqui. E da próxima vez vocês venham também, tá? Agora eu vou passar para os anúncios. Pessoal da Igreja da Paz do Senhor, amém? Também louvando o Senhor pela vida da nossa irmã, que trouxe uma mensagem poderosa da parte do Senhor para nós. Quem recebeu essa noite? Deus continue abençoando, viu? E lembrando também, né, que o pastor José Carlos não está presente, motivo 2 dias, né, que ele está assim acamado, probleminha, cansaço, né? Pegou esse resfriado forte, mas não é Covid não, viu? É resfriado mesmo. E ele está recuperando, porque amanhã ele estará completando mais um aninho de vida. Eu gostaria de contar com todos vocês amanhã. Nós vamos assim oferecer esse culto de ação de graça pela vida dele, tá bom? E o pastor Hildo também estará com a gente amanhã, pastor Hildo? Eu vou lutar. Vai lutar. Não precisa lutar não, nem sai. Deus assim estará, né? Com certeza recebeu. Um culto maravilhoso hoje, né? Deus assim, o Espírito Santo se fazendo presente. Mas eu vou fazer os anúncios rapidinho. Amanhã, pela manhã, às 8h30, temos um café bem gostoso aqui preparado, né, para a Maria Luísa e a Diaconisa Vera. Ali temos assim uma sala, uma mesa. Um café bem gostoso, às 8h30 e 9h, né? Terminando o café às 9h na direção do pastor Ademar. Nós temos a escola dominical. É importante que você venha, porque precisamos estudar a palavra de Deus, aprender, e não podemos pregar se a gente não estuda, né? Não conhece a palavra. Então, a escola dominical é de suma importância para o crescimento espiritual da igreja, às 9h30, até às 15 para as 11. Às 18h nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de convidar todos, ore bem. Como eu disse, né? Será também esse culto oferecido ao Senhor por mais um ano de vida na vida do pastor Zé Carlos, pastor presidente, né? E também venha estar conosco. Convide alguém, tá? Para junto com você, depois daquele abraço gostoso do seu pastor, né? Como eu sempre digo, amo o seu pastor, né? E segunda-feira não temos trabalho aqui, mas terça-feira temos oração, mas com a porta fechada. Então, um propósito da igreja com o Senhor. Quarta-feira nós temos nosso culto de libertação cura divina,
a partir das 16 horas. Eu chego aqui geralmente 2h30, né? As portas já estão abertas. E vocês têm o nosso convidado a vir passar a tarde maravilhosa na presença do Todo-Poderoso. E Deus tem feito maravilha aqui, tem curado muita gente nessa quarta-feira, tem operado. E você é o convidado, né? O nosso convidado. E quem estará aqui na direção desse culto, como sempre, será o Espírito Santo, né? Porque sem ele não tem graça. Mas o pastor Hilton estará conosco nessa quarta-feira também nos ajudando, homem de Deus. O profeta de Deus está conosco aqui nos ajudando. Gostaria de contar contigo todas as quarta-feiras, tá? Voltamos novamente tudo. E tem sido assim, né, pastor Hilton? Uma bênção, né? Quarta-feira estaremos aqui em nome de Jesus, tá bom? Contando com a sua presença. Quinta-feira, se Deus quiser, pastor José Carlos já está aqui curado. Quem crê aqui? Que ele já está recuperado, né? Está descansando, está de repouso. E quinta-feira, às 18h30, nós temos nosso culto de doutrina. É muito importante você, membro da igreja, congregado também, que está sempre conosco aqui, venha estudar a palavra de Deus. Tem sido assim, assuntos importantíssimos, né? A palavra que eu estudo, um estudo bem assim profundo da palavra de Deus, tá? Toda quinta-feira, às 18h30. E sexta-feira, pela manhã, cedinho, 7h30. Pastor Ademar e o pastor José Carlos estão aqui cedinho. Você, se puder também vir, né? Sai debaixo daquele cobertor quentinho, mas vem aqui se aquecer com a presença, com o fogo do Espírito Santo, né? Toda sexta-feira, 7h30 até as 8h30. Essa oração é pelo trabalho de evangelismo, uma vez por mês que nós temos aqui, né? Evangelizando os moradores de rua, tá? É uma obra muito espinhosa e precisamos de orar muito, tá? Você, se puder vir, a porta fechada bate. Toda sexta-feira de manhã os pastores estão aqui, vamos abrir para você fazer parte dessa oração. E sábado, nós tivemos hoje, né? Todos os sábados da consagração maravilhosa, onde Deus tem operado maravilhas também, né? Hoje passamos pela hora, porque Deus assim hoje, esse poder aqui, um movimento grande, né? Usou bastante aqui, seus vasos falando muito através da palavra. Essa consagração todo sábado. Eu chego aqui 8h30, mas no início às 9h30 até meio-dia. Vem passar amanhã de sábado conosco, tá? Que assim Deus abençoe. Quanto a também a cesta básica, traga os alimentos. A diaconisa Vera está sendo a responsabilidade, né, dessa área de cuidar também dos alimentos. E são 16 cestas, né, que são entregues todo mês para as pessoas cadastradas e pessoas também que realmente precisam. Continue com sua mão estendida a benção da obra de Deus, que é lá do alto. No trono de Deus está o Senhor contemplando e vai recompensar, tá bom? E eu, a partir desse momento, agora agradeço a você muito pela sua presença. A diaconisa Vera continue em nome de Jesus. Então, é isso mesmo, né? É a nossa cesta básica, que a gente sempre recolhe os alimentos, né? Para a gente montar as cestas, né? Então, o pessoal tem sempre ajudado a gente, né? Os irmãozinhos da igreja, muita gente que vem, traz os alimentos, sempre para a gente poder abençoar. São 16 cestas básicas que a gente está dando. E isso é muito bom, né? Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, tá? Por vocês estarem aqui comigo, com a gente, com o Espírito Santo. E foi uma bênção, né? Gostei muito, estou muito feliz por estarmos na presença do Senhor. Hoje nós temos cantina, tá? A cantina hoje é caldo de ervilha e bolo de laranja. Pode levar quem quiser, né? Pode levar quem quiser, levar para casa, tá? E acho que é só isso, né? Acabou? Que bom estarmos aqui, né? Mais uma vez, tá? O pessoal que está online. E graças a Deus vamos terminar e vou pedir para o nosso pastor Ademar para fazer a pastora Jenny faz? Pastor Ademar para fazer a letra apostólica. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado,
Pai querido, nós glorificamos o Teu santo nome. E nesse momento, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, reservou esse dia de hoje para nesta noite, Pai, estarmos aqui na Tua casa, Deus, nesse culto, busca do Espírito Santo. Deus, entendemos, Pai, a necessidade, Deus, nessa busca, Pai, contínua, Deus, porque nós precisamos nos deixar cada vez mais, Deus, do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, se fez presente para nesta noite. Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor, obrigado por tudo, Pai, que nós precisamos aqui. Nesse momento, Pai, que vamos sair da Tua casa, mas não da Tua presença. Deus, nós pedimos como igreja, para que nós somos leves em paz, em segurança para as nossas casas, nos livrando, Pai, de todos os males. Nos livra, Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, do ladrão, do assassino, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti. Ó Deus, que nós possamos chegar em nossas casas em paz, em segurança, e que nós possamos também encontrar os nossos familiares em paz, com saúde, e que nós percebamos, ó Deus, que enquanto nós estamos aqui buscando o Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui na Tua casa, te louvando o Senhor também visitou nossos lares. Muito obrigado, Senhor, nos leva paz, nos dá noite de sono, abençoada na Tua presença. Assim, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Egeli, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo Israel de Deus e toda a igreja do Senhor. Diga amém. Deus abençoe.